Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém? Melhorou agora. Por favor, deixem suas Bíblias abertas nesse texto que acabamos de ler. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Vamos ler novamente. Como já foi falado, você que nos visita, é muito bom ter sua presença aqui conosco. Diz assim o texto: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Oremos. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, louvado, Senhor, e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por este dia, por este momento, por este privilégio, Pai, de podermos estar aqui como teu povo, te adorando, exaltando o teu nome. Continua, Senhor, nos abençoando neste momento. Abre, Pai, nossas mentes, nossos corações, que possamos compreender de forma correta o que o Senhor tem a nos falar nesta noite. E quanto a mim, Senhor, esvazia-me, Senhor, de mim mesmo, para que o teu nome seja glorificado nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Último domingo do mês, último domingo do ano. Eu quero falar um pouco, se Deus permitir, sobre privilégio, sobre oportunidade. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, precisamos entender o que o apóstolo João está nos dizendo nesse texto. Ele fala, e duas palavras-chave nesse texto. Ele fala de fé, ele fala de mundo, ele fala de uma batalha, de uma luta, em que a fé vence o mundo. Todos nós sabemos o que é fé. Nós podemos usar o conceito bíblico, Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, e a convicção de fatos que se esperam. Mas nós podemos usar uma linguagem mais simples. Ter fé é crer, é acreditar em alguma coisa, acreditar em algo. Todas as pessoas têm fé. Até aquelas pessoas que nós chamamos de ateus, que se declaram ateus, eles têm fé. A Bíblia os chama com outro nome. Por exemplo, Salmos 14, versículo 1, Salmos 53, versículo 1. Dependendo da sua versão bíblica, ele vai ser chamado de nécio ou de insensato. Mas diz assim o texto: diz o insensato em seu coração, Deus não existe. E a pessoa, para fazer uma afirmação dessa, ele precisa acreditar no que ele está dizendo. Ele tem fé. Mas não é dessa fé que o apóstolo João está falando nesse texto. Nós podemos dizer que existe a fé e que existe a verdadeira fé. O que consiste, em que consiste essa verdadeira fé? No versículo 5 nos responde: a verdadeira fé é aquela que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por que essa é a verdadeira fé? Porque quando nós acreditamos, nós cremos nessa verdade, essa fé ela nos leva ao batismo. E o que acontece conosco no batismo? Conforme Atos capítulo 2, a partir do versículo 38, os nossos pecados são perdoados e Deus passa a habitar em nós. Quando o autor de Hebreus fala, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, ele se referia a esta fé verdadeira. Mas também a continuação desse texto explica que Deus se alegra tanto com essa fé, que ele passa a habitar em nós, a partir dessa fé verdadeira. Então nós, nesse momento, nós já compreendemos que existe a fé e que existe
a verdadeira fé, aquela que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas a outra palavra que ele cita nesse texto é que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta palavra mundo, nós encontramos ela em vários versículos bíblicos, significando coisas diferentes. Por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 24, diz que Deus criou o mundo e tudo o que nele há. Esse texto de Atos fala do poder de Deus e do universo, tudo o que Deus criou e tudo o que nele existe. Nós encontramos também a palavra mundo no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, um texto bastante conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nesse texto, a palavra mundo significa humanidade, pessoas, eu e você. Deus amou a mim e amou a você de tal maneira que mandou Jesus para nos salvar. Mas esta palavra mundo, da primeira carta de João, capítulo 5, o que João está querendo dizer? Que mundo é esse que aquele que é nascido de Deus vence? Esse mundo aqui significa o mundo individual de cada um de nós. Aquilo que há em nós e que nos separa de Deus, os nossos pecados. E é interessante que ele não é qualquer um que vence esse pecado. É somente aqueles no qual Deus habita. Porque esta vitória não é nossa. Esta vitória é Deus que nos dá. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 19, no final do versículo 19, ele diz que de alguém que é vencido, do tal torna-se escravo, ou dependendo da sua versão bíblica, torna-se servo. O que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: se nós somos vencidos pela bebida, nós nos tornamos escravos da bebida. Se nós somos vencidos pelo cigarro, pelas drogas, nós nos tornamos escravos do cigarro, das drogas. Se nós somos vencidos pela mentira, pela prostituição, pela pornografia, nós nos tornamos escravos dessas coisas. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, Jesus ele diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas no versículo 36, do mesmo capítulo 8 de João, do Evangelho de João, ele diz: mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja, quem é que nos liberta? Jesus. Quando é que ele nos liberta? Quando ele passa a habitar em nós. É por isso que o apóstolo João diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, vence essa luta com o pecado. Esta vitória sobre o pecado quem nos dá é o Deus que habita em nós. Não é por força, não é a nossa sabedoria, a nossa força que vai nos livrar. É Jesus, é Deus habitando em nós. Agora que nós já compreendemos essas duas palavras, eu quero falar um pouco para nós hoje, nesta noite, sobre privilégios e oportunidades. Todos nós aqui, e eu não tenho medo de errar, posso afirmar que nós somos privilegiados. Eu sei que muitos podem olhar para mim e dizer: você está falando isso porque você não sabe a vida que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Mas isso não muda a minha afirmação. Eu e você, neste momento, somos privilegiados por Deus. Para um pouco para pensar. Eu estava vendo hoje algumas retrospectivas. Quantas pessoas iniciaram esse ano cheias de vida, cheias de saúde, cheias de dinheiro e não estão mais nesse mundo? O
tempo deles acabou. O nosso tempo neste mundo, todos nós temos um tempo neste mundo. E sabe o que é interessante? Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Talvez eu não termine essa mensagem hoje. Eu espero terminar. Eu espero acordar amanhã. Eu espero ver o ano novo, vários anos novos que virão. Mas eu não tenho garantia. Ninguém tem garantia. Todo dia que Deus nos dá é um privilégio e uma oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos mais próximos a Ele. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, Jesus diz: importa que eu faça a vontade daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode trabalhar. Jesus não está se referindo a dia e noite, mas vida e morte. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Precisamos nos aproximar de Deus enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aproveitando desse presente de Deus, porque a noite vem, o nosso tempo vai passar, quando vai ser tarde demais. Privilégios e oportunidades. Essa frase não é minha, eu vi num filme. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Muitas vezes, Deus nos abençoa e nós usamos as bênçãos que Deus tem nos dado para nos afastar dele. Nós transformamos as bênçãos que Deus nos dá em maldição. Por exemplo, Deus nos deu hoje, o dia de hoje. O que nós fizemos no dia de hoje para estarmos mais próximos de Deus? Muitas vezes nós passamos o dia inteiro tão ocupados com os nossos afazeres, preocupações, responsabilidades, e esquecemos do principal. E Deus nos deu esse presente, o dia de hoje, uma oportunidade de estarmos mais próximos a Ele. Os solteiros dizem: Senhor, me abençoa, Senhor, que uma namorada, um namorado, e Deus ouve e abençoa com uma namorada, com uma princesa, com um príncipe. E o que nós fazemos? Deixamos de vir adorar a Deus para sair, para passear com a namorada. Nada de errado em sair, em passear com a namorada, com o namorado. O errado é quando nós colocamos isso à frente de Deus. Muitas vezes oramos: Senhor, me abençoa, Senhor, com um transporte. Isso vai ser tão bom para mim, para minha família, vai me ajudar tanto. Deus abençoa. E nós deixamos de adorar a Deus para ir passear, ir para um clube, para uma praia com a família. Nada de errado. O errado é quando nós colocamos isso antes de Deus, ou no lugar de Deus. Quando nós pegamos as bênçãos que Deus tem nos dado e usamos para nos afastar de Deus. Tem um texto, Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39, que diz: o que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Foi Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É a angústia, é a tribulação, é a perseguição, é a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, nos entregamos à morte todo dia.
Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E nós poderíamos passar tempos e tempos aqui falando do amor de Deus, do privilégio, das oportunidades que Deus tem nos dado. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim diz o Espírito Santo: hoje, não é amanhã, não é no próximo ano, hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus tem nos dado privilégios, tem nos dado a oportunidade de estarmos próximos a Ele todos os dias, porque Deus quer mudar a nossa vida. Às vezes nós pensamos: quando eu melhorar, quando eu deixar de fazer isso não vai acontecer. Esta vitória só Deus nos dá, quando Ele passa a habitar em nós. Essa transformação de vida. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa vitória sobre o mundo, sobre as nossas fraquezas, os nossos medos, os nossos pecados, as nossas limitações, quem nos dá é Deus. Quando Ele passa a habitar em nós, quando Ele reconhece em nós essa verdadeira fé que nos leva à sua presença, e a alegria de Deus é tão grande que Ele passa a fazer morada em nós. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Muitos de nós, nesse final de ano, começo de próximo ano, muitos projetos, muitos planos, muitos sonhos. Nada de errado com isso. Mas nós precisamos compreender e entender as oportunidades que Deus tem nos dado. Deus não nos ama mais do que amou aqueles que não estão mais aqui. Mas eu posso afirmar, baseado na Bíblia, que Deus amou a cada um deles até o final. Assim como Deus nos ama e nos amará até o final. Todos os dias nos dando novas oportunidades. Para que nós reconheçamos o privilégio que o maior de todos os dons que Deus nos dá é a vida. E que nós possamos usar esse dom maravilhoso, esse privilégio, para estarmos mais próximos a Ele. A oportunidade que Deus está nos dando de mudar o nosso destino eterno. Na primeira carta de João, você pode ver, voltar um pouquinho, no capítulo 4, no final do versículo 4, o apóstolo diz: porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. É por isso que nós temos em Jesus Cristo a vitória sobre este mundo, sobre o meu mundo, sobre o seu mundo. Todos nós temos lutas diferentes, temos limitações diferentes, mas a vitória é única, porque é Jesus que nos dá. Essa vitória vem de Deus, daquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 1 João capítulo 5,
versículo 11 e 12. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que nós possamos, todos os dias, cada segundo, cada minuto de nossas vidas, glorificar Deus pelos presentes, pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Às vezes estamos tão preocupados com aquilo que não temos, que esquecemos de agradecer pelas bênçãos que Deus tem nos dado, pelo amor que Deus tem demonstrado por cada um de nós, por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Ele ainda quer fazer em nossas vidas. Quais são os seus planos para este final de ano, para 2016? Que Deus possa nos ajudar a aproveitarmos as oportunidades. Que Deus possa nos ajudar a buscar esta verdadeira fé. A fé que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque esta fé pode mudar a nossa vida. Porque Deus passa a habitar em nós. E Ele nos dá essa vitória sobre os nossos pecados. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.